Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compliance on Time no nosso canal e também no nosso canal de vídeo, né? E no nosso canal de podcast também. E hoje eu recebo aqui com grande prazer a Amanda Seymour. Ela é formada em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 2008 se formou e também tem MBA em Riscos e Compliance pela Trevisan Escola de Negócios. Ela já trabalha com compliance desde 2006. E também trabalhou em compliance de banco, instituição cultural. Atualmente está como coordenadora de compliance numa seguradora francesa. Além dessas funções todas, ela é criadora da página Falando de Compliance e uma das fundadoras do Conectados pelo Compliance. Então, Amanda, bem-vinda e obrigada pela tua presença aqui com a gente. Letícia, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui. Sou uma grande fã sua. Até brinco que se há um ano atrás tivesse me falado que eu estaria aqui hoje falando com você, eu ia falar que a pessoa estava bem louca, que imagina. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje. Imagine, eu que agradeço pela tua disponibilidade, por aceitar em compartilhar o seu conhecimento com todos. E, pessoal, a Amanda tem o mesmo background acadêmico aí do que eu, né? Nós duas somos formadas em administração e devido a essa trajetória que ela vem percorrendo, o nosso tema de conversa hoje é a multidisciplinariedade do compliance. O que isso significa? Não só na formação, que às vezes quando a gente fala de multidisciplinariedade parece do nosso background acadêmico aqui, mas na multidisciplinaridade de ambientes em que o compliance navega. E vocês já viram aqui resumidamente o currículo dela, em que ela tem experiência com vários ambientes de negócios diferentes. Então, Amanda, o que você compartilha com a gente de quais são os principais desafios quando migra de um ambiente para o outro e o compliance fica o mesmo? A gente segue aqueles pilares tradicionais ou não? Existem novas fórmulas que podem ser inventadas? É muito boa a sua pergunta, porque quando comecei minha carreira em banco, né? Então, lá em 2006, quando a gente ainda nem falava de compliance, quando ninguém nem sabia o que era, eu até brincava, né, que as pessoas perguntavam para mim, mas que área que você trabalha? Eu falava compliance, a minha mãe adorava, minha mãe falava assim, minha filha trabalha numa área que eu nem sei falar o nome. E aí eu brincava, falava, a gente é tipo uma auditoria, né, porque não dava assim, as pessoas não tinham ainda entendiam, né, o porquê o compliance existia. E eu comecei minha carreira em banco, né, então eu comecei lá em 2006 em banco como estagiária, e o compliance lá atrás, ele era muito diferente do que é o compliance hoje, né, então o compliance lá atrás, ele tinha primeiro, banco, né? Você tem que ser extremamente rígido, você tem regras muito rígidas, e a gente acabava que tinha que ser muito rígido com as pessoas também. Então, as pessoas não gostavam tanto assim do compliance, né? Outra coisa que era bem diferente naquela época também é que hoje em dia você tem um pool de advogados aí que são profissionais na área de compliance. Eu sou administradora. Lá atrás, a maioria dos profissionais de compliance, na verdade, eles eram engenheiros. A gente tinha bastante engenheiro no banco. Em banco você tem bastante engenheiro, muitos administradores. E para você trabalhar na área de compliance, um dos pré-requisitos era que você conhecesse muito bem da sua área de negócio. Então, imagina que eu estou na minha área de negócio, me destaco muito, e aí eu vou para a área de compliance. Por quê? Eu sou a pessoa que vou poder te ajudar, eu vou conseguir, de fato, mapear aquele risco, porque eu vivi, de fato, naquela área. Então, também a estrutura do banco, hoje em dia ainda é um pouco parecido, até pelo tamanho do banco, você tem áreas de compliance dedicadas por cada diretoria. Em muitas empresas hoje, você tem um compliance universal. Então, eu nasci no compliance nesse mundo, né? No mundo onde as pessoas eram extremamente especialistas no negócio para elas entrarem na área de compliance. Não se falava de pilares de compliance lá atrás de 2006, não se falava, a gente sabia o quê? Que era fazer a coisa certa, né? Então, eu me recordo, na época do banco, que na diretoria que eu atuava, as pessoas não podiam usar celular. Então, ninguém podia usar celular. E era uma coisa assim que a gente via muita gente se escondendo para usar o celular, né? Então, a gente ficava um pouco de fiscal, era um pouco do nosso trabalho ver se ninguém estava usando o celular, coisa e tal. E eu até brincava na época, eu falava assim, gente, é tão grande essa diretoria, por que a gente não põe avisos? Por que a gente não... Eu estagiária naquela época, né? Eu falava assim, por que a gente não faz uns folders, algumas coisas, pendura, que não pode celular? Porque a pessoa tá passando, ela vai olhar, ela vai lembrar... Enfim, aí até foi isso, esse assunto foi um assunto que foi para discussão. E aí, bom, saí do banco, fui para fora, fui morar fora um tempo,
E quando eu voltei, eu queria continuar na área de compliance. E aí eu fui contratada pelo mesmo banco que eu trabalhava, só que eu fui para o Instituto Cultural deles. E aí você chega lá e você acha o quê? É receita de bolo, né? Você vai utilizar a mesma receita de bolo, você vai chegar com uma certa autoridade, porque o compliance tem um pouco disso, né? Você tem aquela autoridade, então eu vou chegar com a autoridade e vou falar, isso daqui é o que tem que se fazer, até porque em banco, veja, em banco você não tem muito o que discutir, a regra é essa, a regra é clara. E aí você chega numa instituição cultural que tem uma legislação totalmente diferente, que naquela época a gente reportava para o antigo Ministério da Cultura, a gente tinha outro perfil de público, e aí eu falo que foi o meu grande tapa na cara e foi o meu grande aprendizado. E foi aí, de fato, que eu aprendi o que era ser compliance. Quando a gente se depara com... A gente se depara com um outro público, que não é um público que a gente está acostumado, um público cultural, onde eles são extremamente criativos, onde eles são extremamente brilhantes, e onde a criatividade deles é acima, a arte, ela fica acima de tudo, né? A arte, a cultura, ela permeia num mundo aí, que o cara não quer saber se o artista ele foi preso, entende? Ele quer saber que o cara tá fazendo arte. Então, quando a gente começou, quando eu entrei lá, eu tive grandes embates com pessoas, né? Eu lembro de gestores batendo na mesa, com muita raiva, e a gente querendo provar um ponto, e eles querendo provar o ponto deles, até num dia que um deles me chamou e falou assim, você agora vai passar a me acompanhar em todos os projetos. Você vai viajar com a gente. E você vai entender como que funciona. Porque você só vai conseguir ser uma boa profissional de compliance no momento que você entender e acompanhar de perto o negócio. Uhum. E aí a minha vida mudou. E aí, de fato, eu fui de perto. E aí, de fato, eu consegui ajudar essas pessoas. Então, é muito legal porque, assim, os pilares de compliance, eles são extremamente importantes. O seu background de compliance, tudo que você aprende sobre autoadministração, comunicação e treinamentos, tudo que você aprende nas escolas, que hoje existem várias que te ensinam isso, é muito bonito e é muito importante, mas não é tudo. Eu acho que o compliance ele precisa, antes de mais nada, antes de a gente começar a trabalhar naquela área, a gente precisa, de fato, entender o que é aquela empresa, entender o que eles fazem, acompanhar de perto, sentar com as áreas. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque foi aí que a minha vida mudou, foi aí que eu entendi. Legal. Coisas que os cursos, as aulas e as teorias não nos ensinam, né? E Amanda, que dica que você dá? Você fala muito sobre conhecer, e eu entendo, até anotei aqui um pouco da tua fala, sobre essa contraposição quando você saiu de um mercado financeiro, que hoje no Brasil é um dos mercados, o sistema financeiro nacional brasileiro é um dos mais complexos e bem estruturados do mundo, versus, que é uma, então, instituição regulada, né? As pessoas seguem ali determinadas diretrizes e já sabem dessas orientações. Para um universo criativo, disruptivo, em que por mais que haja esse ambiente regulatório, essa expansão de consciência, essa criatividade está muitas vezes à frente para tornar o negócio competitivo do que as regras de casa, digamos assim, daquelas fórmulas que têm que ser seguidas para a gente criar novos produtos ou serviços. E aí você fala, talvez o grande diferencial, além de conhecer a teoria, seja conhecer as áreas, entender o negócio. Como é que se entende um negócio? A gente vem da área de gestão e sabe um pouquinho melhor sobre isso, mas temos um grande público jurídico que está na área de compliance, pessoas de outras profissões. O que é fundamental? Assim, o que você pergunta para uma pessoa? Ou você senta do lado dela e observa os processos? Como é que você fez esse onboarding, digamos assim, na nova empresa? E também na outra migração que você teve hoje para o cenário em que você atua? Com certeza. Eu acho que, eu brinco, costumo dizer que a conversa de corredor, aquele cafezinho que você toma, é o primeiro passo, né? Então, eu acho que é super importante, eu não sei, algumas empresas, elas têm um welcome, né? Quando você entra na empresa, você conversa já com algumas áreas, tem empresas que já têm isso institucionalizado. Mas eu acho que é muito bacana você pegar principalmente algumas áreas que elas são consideradas chaves na empresa, e você sentar com essas pessoas, e você conversar com elas, e você perguntar, qual é a sua dor? Onde dói? Como eu posso te ajudar? Uma dica que eu dou também, que eu acho que é bem importante, antes de você começar a trabalhar com aquela área, antes de você conversar com aquela pessoa,
pega o manual deles de procedimentos, pega uma política que eles tenham, leiam antes, né? Lê essa política antes de conversar com eles, já para você ir com alguma ideia, para você quebrar um gelo com eles. Mas eu acho que assim, é muito bacana que a gente se mostre aberto, sabe, Letícia? Quando a gente vai conversar com as pessoas, é muito importante que você mostre parceria. Eu acho que a parceria, você mostra que você está do lado das áreas e não que você está indo ali para fiscalizar. Muita gente ainda tem isso na cabeça, isso ainda é muito forte, que o compliance tem um papel de fiscal. E a gente está se mostrando cada vez mais que não, que o compliance ele é uma área de negócio também, que a gente pode ajudar o business, que a gente está ali para ajudar o business a crescer, que a gente não é empata a venda, que a gente não é, né, enfim, empata a tecnologia, não é isso. Na verdade, a gente tem que trabalhar junto com eles. Por quê? O que a gente quer? Que eles sejam sólidos o suficiente para crescer de maneira que lá na frente você não tome uma porrada e você cai no chão de novo, né? Porque hoje em dia a gente sabe que quando a gente fala de reputação, quando a gente fala de imagem, qualquer coisinha que você faz errado, ele tem uma proporção muito grande hoje em dia nos negócios. Então, que você tem que mostrar para as áreas que o compliance está ali para andar junto. Então, é isso. Conversa, dependendo do perfil da pessoa que você vai conversar, às vezes a pessoa se abre melhor num café, às vezes ela quer uma reunião mais formal. Então, eu acho que é você ir conhecendo de fato, entendendo o perfil daquela pessoa. Mas é a boa e velha conversa, é o diálogo, né? Na verdade, não tem também receita de bolo, mas é você conversar com essas pessoas e aí você vê qual que é a melhor maneira de fazer isso daí. Hoje em dia, a gente na pandemia não tem mais como chamar a pessoa para um café, né? Tudo acaba sendo online. Mas já já a gente volta para a normalidade, se Deus quiser. A gente consegue aí tomar um cafezinho com as pessoas. Amanda, você sabe que esse negócio de sentar para extrair as dores, como você falou das pessoas, é um dos grandes desafios, na minha opinião, da implementação e manutenção das iniciativas de compliance. Por quê? Eu percebo que existe uma resistência. Eu, enquanto consultora, muitas vezes nunca via essas pessoas, né? Eu chego lá para fazer um trabalho pontual e aquelas informações são extraídas e daquilo nós desdobramos outras sugestões de controles. Mas o que acontece? As pessoas têm uma resistência porque acham que uma entrevista de riscos tem como objetivo apontar vulnerabilidades no processo e que elas podem ficar reféns depois de uma advertência, em casos mais graves até uma demissão, porque realmente é uma entrevista para, vamos colocar assim, revirar alguns processos, verificar o que pode ser melhorado. Mas a própria pessoa não interpreta que aquilo seja no sentido de ajudá-la. Acha que pode ser um tom recriminativo. Você tem alguma recomendação, ou com base na tua experiência, o que você diria para que a gente tente facilitar um pouco essa extração de dores, que é um momento sensível, crucial e precisa às vezes mais de diplomacia do que de técnicas muito rebuscadas para levantar e mapear os riscos? Porque se a pessoa sente a confiança em você, é natural que ela vá contar com você para ajudá-la, mas não é sempre assim. Então, o que você diria para que essa nossa imersão fosse feita de uma forma mais palatável e que nós criemos nessas pessoas aliados, que elas possam ver que nós estamos do lado delas, como você disse, como uma área de apoio do negócio? Eu acho que eu entendo, nunca trabalhei em consultoria para te dizer como que deve ser talvez essa experiência aí do outro lado, né? Que as pessoas de fato vão ter aquele contato com você naquele momento e depois talvez não tenham mais. Do meu lado, eu acho que é muito importante que você envolva essas pessoas no processo. Então, porque imagina, você tá lá, né, na sua área, chega alguém de fora, mapeando um risco dentro da sua área e te dizendo o que você tem que fazer. Ninguém gosta. Quem que gosta disso? Ninguém. Né? Você chegar na casa do outro e mandar nas regras da casa dele, ele não gosta. Então, uma das coisas que eu faço bastante hoje eu envolvo as áreas. Então, vou te dar um exemplo. A gente acabou de fazer um grande mapeamento de riscos na empresa no tema de conflito de interesses. O que eu fiz? A gente leu todo o material de todas as áreas, a gente teve reuniões com aquelas áreas, e aí a gente falou assim, olha, a gente viu aqui, pelo que a gente leu, o que a gente fez aqui, nós entendemos que são esses os riscos que existem na sua área. O que você acha? É isso? Tem alguma coisa que você pode trazer pra gente? Então você envolve aquela pessoa.
né? Ele valida aquilo. Claro que nem sempre a situação é essa, né? A gente também não pode deixar isso 100% do tempo, mas eu acho que para você conseguir ter essa parceria, você precisa mostrar essa parceria também. Então, envolve eles no processo, fala, olha, o que a gente está fazendo é isso, qual que é o intuito? O intuito é esse, o intuito é que talvez a gente precise de uma política, talvez a gente precise de um procedimento, mas eu quero que você esteja de acordo. Então, eu percebo que isso foi bem efetivo quando a gente fez esse trabalho, né? As áreas, num primeiro momento, até se assustaram um pouco, no sentido de, você quer dizer que você está dizendo que isso acontece na minha área? Eu falei, não, quer dizer que isso, se acontecer, a gente precisa se defender. E aí? Ou a gente precisa mapear para a gente poder mitigar antes que ele aconteça. Então, é trazer mesmo as pessoas e envolvê-las no processo. Porque, de fato, não é justo eu chegar na sua casa, né, eu chegar na sua área e ditar as regras para você. Então, eu acho que a parceria e o envolvimento das áreas no processo de uma análise de riscos, por exemplo, ela é bem importante. A gente até fala, quando menciona a transformação cultural com base no compliance, qualquer transformação cultural, na verdade, né? Mas as pessoas precisam se sentir envolvidas no processo, como que a Amanda está falando. Do contrário, elas não percebem efetividade na contribuição que se deram lá atrás. Por isso é importante sentar e dar voz para que essas pessoas possam trazer voluntariamente, à luz do compliance, quais são as situações com as quais elas estão preocupadas. E embora haja uma multidisciplinaridade técnica, né, Amanda, de temas dentro do compliance ou de frameworks que vão ser utilizados, assim por diante, uma coisa que tem em comum em todos os sistemas dentro dos quais nós vamos trabalhar são seres humanos. E aí nós podemos recorrer à psicologia e a outras ciências humanas de estudo, mas nós somos motivados em grande parte pelas mesmas questões. E uma delas que você está falando aí, justamente, que ninguém gosta de um estranho vir aqui, entrar na nossa casa e nos dizer como nós temos que dispor os nossos móveis e arrumar as nossas coisas. A gente mencionou antes de conversar aqui, de começar a nossa entrevista formalmente, o interesse que você tem em mergulhar também, em conhecer o mundo da tecnologia e relacionar isso à disciplina do compliance. Por que isso? Você acha que lá é outro tipo de ambiente, são outros desafios para o compliance? Eu acho, assim, eu hoje estou numa seguradora, né, e eu brinco que eu começo a falar com outras pessoas de outras áreas, eu falo, caramba, eu ainda tenho tanta coisa para aprender. E aí eu me dei conta, eu estava assistindo uma aula recentemente com duas profissionais de compliance da área de tecnologia, e elas contando do dia a dia delas, elas contando de ter que uma delas, inclusive, ela faz um trabalho de compliance de campo mesmo, né? Então, que ela vai nas áreas, ela faz um trabalho bem bacana. E aí elas vão contando os desafios que elas têm, e eu começo a pensar que é muito bacana você conhecer outras áreas, você conhecer, não necessariamente eu precise mudar de empresa ou trabalhar nessa outra área, mas talvez começar a estudar mais sobre isso, porque eu acho que você se torna um profissional de compliance completo, né, quando você tem essas experiências com essas outras pessoas. O mundo de tecnologia, ele é um mundo que ele é muito rápido. Então, a gente tem hoje aqui pensando, temos startups, temos grandes empresas de tecnologia no mundo inteiro. Muitas empresas de tecnologia, por exemplo, têm legislação americana, né? São empresas que são multinacionais aí, com a sede americana, então você tem essas regras americanas que você tem que seguir, FCPA, tudo que envolve. Então, eu acho que é um mundo que também você precisa estar muito imerso, né? Um mundo que eu entendo que o mundo de tecnologia é o compliance do futuro, inclusive, né? A gente sim vai falar muito ainda de compliance nesse mundo tecnológico. Então, eu tenho esse grande interesse mesmo de um dia poder estudar mais sobre isso, me especializar nisso, ou um dia, quem sabe, trabalhar numa empresa de tecnologia, com certeza, com certeza. Legal. Eu acho que é bem bacana. Eu atendo aqui um escopo bem variado de clientes, né? Indústria, comércio e serviço, geralmente são empresas de médio e grande porte. Eu vejo um pouco dessas diferenças que você está falando, mas eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre, você já falou rapidamente sobre a tua transição do banco para a Fundação Cultural do banco, e aí quando você foi para essa seguradora, falando de multidisciplinaridade, lá em 2006, quando você começou no banco, ainda não tinha lei anticorrupção, a gente não falava tanto de ISO 19600, 37001, pilares da CGU, a gente não tinha estrutura.
E A gente aí falava de SOX na época. Era Exato, SOX. SOX já existia. Mas a É. gente vem, então, com essa criação de uma série de outras sugestões aí de ferramentas, mecanismos aqui no Brasil. Quando você entrou hoje no desafio em que você está hoje, que diferenças você percebeu dessa teoria que a gente vê hoje? Não sei se já estava disponível, não sei quando foi essa mudança de carreira que você fez. E você tem algum exemplo tácito para dar para a gente, por exemplo, assim, lá no banco a gente fazia análise de riscos ou fazia alguma daquelas todas as etapas do programa, a construção dos controles, o programa de comunicação e treinamento dessa forma, e essa multidisciplinaridade fez com que eu tivesse que adaptar isso de uma realidade diferente na seguradora. Tem esses pontos de virada que você consegue observar, e mesmo já fazendo um exercício reflexivo para o futuro, que você veja de diferença nas empresas de tecnologia? Com certeza. Assim, lá atrás, eu lembro que, bom, uma das coisas que a gente fazia lá em 2006, que até hoje é feito, era o QIC, né? Era o Conheça Seu Cliente. Então, isso já existia. O papel do compliance, lá atrás, ele não tinha tanto um papel voltado para a parte de ética que a gente tem hoje. Hoje, o compliance, ele é muito mais um fator cultural, além de tudo, né, que envolve, mas é muito mais pensando em cultura, a cultura de compliance que você coloca, né, na sua empresa, do que tanto o papel de um conheça seu cliente, né? O conheça seu cliente hoje em dia ele é visto como um papel operacional do compliance. Então, lá atrás, a grande diferença que eu vejo é que a gente não tinha os treinamentos que a gente tem hoje. A gente tinha muito pouco, a gente falava-se muito pouco sobre prevenção à lavagem de dinheiro, sobre temas de anticorrupção, não tinha lei anticorrupção naquela época, a gente falava muito pouco. Para você ter uma ideia, era de fato, era tanto o intuito de proteger o negócio, como eu disse lá no começo, que as pessoas tinham que ser muito especialistas para estar lá. E o motivo que eu fui morar fora é porque eu era estagiária, né? Então eu fazia trabalhos de comitês, participar de reunião, muito mais um trabalho de estágio, obviamente, mas a gente não podia ser efetivado. Não existia naquela época uma analista júnior de compliance. Hoje em dia é muito comum você ver uma analista júnior de compliance. Naquela época não existia. Porque como que eu, sendo uma analista júnior, que estou começando a minha carreira, eu vou ter propriedade para falar de negócio, para falar do risco que aquilo envolve? Eu não tenho experiência ainda para isso. Então, essa foi a grande mudança, né? Hoje em dia, você já vê um trabalho de compliance que ele é muito bem estruturado e que ele tem tanto essa parte operacional, essa parte de riscos, né? Essa parte aí que protege o negócio, mas ele também hoje tem uma grande fortaleza, a parte de cultura de compliance. Lá atrás, a gente não falava de cultura de compliance, a gente não falava de ética, a gente não falava, até falava, mas o escopo era totalmente diferente. Então, acho que hoje em dia mudou bastante, cresceu bastante, ainda bem, né? Ainda bem. Pensando para o futuro, né, que foi uma das perguntas que você me fez, eu acho que, eu não sei quem que eu vi falando outro dia, que esperam que o compliance não exista no futuro, né, que não seja necessário uma área de compliance para que a gente tenha uma cultura forte de compliance na empresa. E eu acho que é muito importante que as pessoas consigam enxergar o porquê do compliance estar ali. Eu acho que esse é um grande papel que a gente tem de disseminar cada vez mais a cultura de compliance, e seja numa grande empresa de tecnologia, numa grande farmacêutica, né, numa grande seguradora, seja numa empresa familiar que tem 5 funcionários. Uma das grandes metas que eu tenho é disseminar o compliance para pessoas que não são da área de compliance. E eu acho muito legal, desde que eu criei a minha página, a ideia do Falando de Compliance era justamente disseminar isso para pessoas que não são da área, de maneira mais simples possível. E eu acho incrível quando as pessoas me procuram e falam: poxa, eu aprendi um negócio lá que você colocou na sua página. Poxa, agora eu entendi. Caramba, agora eu estou prestando atenção em outras coisas. E eu acho que é isso, o futuro é esse. O futuro é que a gente fala o que é compliance, muita gente já sabe, eu não preciso explicar, não preciso falar que é tipo uma auditoria, ainda bem, né? Hoje as pessoas já falam: que legal, você trabalha na área de compliance, mas eu acho que no futuro eu não preciso nem chamar de compliance, eu quero que as pessoas, de fato, elas tenham isso enraizado nelas. Qual seria Fazer a coisa o nome certa. da área de compliance do futuro? Caramba. A área de...
Não Como sei essa te falar área isso. seria vista, né? Eu tô fazendo essa pergunta, mas pensando junto com você, eu não tenho resposta, assim, né? Como que a gente gostaria de ser visto? Porque esses dias eu entrevistei a Luísa Trajano e ela falou a mesma coisa. Eu não sei por que que ética é um diferencial competitivo, se a gente já tem que ter ética no nosso negócio. Não deveria ser um diferencial. E a pergunta que eu fiz para ela foi justamente essa. Você acha que é ético utilizar a ética como um diferencial? Aqui no Brasil ainda é, né? Tanto que na Bolsa de Uhum, Valores CVM, Bovespa, B2, a gente vê lá nível 1, nível 2 e novo mercado. São níveis de sim. governança e essas ações são mais valorizadas, digamos assim, pela estruturação interna da empresa. Eu fico aqui pensando junto com você também, É, como é que seria a nossa área no futuro? quando a gente traduz a palavra compliance, a gente pensa em conformidade, né? Então, algumas empresas já até utilizam isso como área de conformidade, e eu acho que é uma boa palavra, o conformidade, porque você está nos conformes, mas não necessariamente, se for uma área que já é tão enraizada nas pessoas, é muito mais uma área de monitoramento, é muito mais uma área de ajuda, é muito mais uma área de parceria mesmo, do que tanto uma área que a gente precisa trabalhar tanto nessa parte cultural. É, e eu acho bem de verdade que também pode acontecer uma segregação aí da área de compliance, né? Hoje a gente é uma área muito universal, onde a gente tem Uhum. aí, a gente fala de tanto de cultura de compliance, como a gente tem essa parte operacional, como eu já falei. Acho que talvez no futuro, essa parte de cultura, ela acabe podendo ir, por exemplo, para uma área de RH. A gente pode se juntar com a área de recursos humanos, pensando em disseminação de cultura, por que não? Né? Então, a gente pode pegar uma área aí operacional e a gente pode colocar isso numa possível área de operações que possa nos ajudar com isso, né? Pensar nessa parte operacional. Então, talvez, eu acho que o compliance, a figura de compliance, ela vai ser muito mais disseminada e não vai ter, talvez, aquela pessoa, pode ter sim, acho que é importante ter uma pessoa que responda, né, que seja o profissional de conformidade ali, mas eu acho que ela vai se espalhar na empresa, de verdade. Olha só, você já deu algumas ideias aqui, porque os livros de gestão nessa pandemia precisam ser reescritos, né? Já precisavam com a aceleração digital, transformação digital, e agora ainda mais. Você me deu uma ideia, uma das estruturas hierárquicas que existe, propostas na literatura da gestão, é a estrutura matricial, em que principalmente empresas de tecnologia, né, tem cruzamentos. Então, ora a pessoa é um head ou um gestor de TI, ora ele está num outro projeto alocado com outra função. Então, quando você fala de capilarizar o compliance para toda a empresa, eu entendo como não sendo centrado em uma pessoa, mas que haja um representante trocando de função. Ora o cara tem a habilidade técnica de ser um gestor de projetos, ora o cara é um disseminador da cultura. Existem empresas que têm áreas de cultura, a gente acaba se apegando aí às empresas de maior porte, infelizmente, mas eu estava refletindo aqui que talvez a gente pudesse pensar numa área de estratégia e cultura. Michael Porter deve estar aqui preocupado com as nossas invenções, né, mudando a cadeia de valor dos processos, mas assim, ó, pensar em compliance como a estratégia da empresa, porque o que eu vejo nas empresas que já têm um sistema maduro é que há uma consulta prévia ao compliance antes de fazer determinadas operações. Então, ele acaba Uhum. sendo incluído na estratégia do negócio como um todo, a partir do momento em que as primeiras linhas de defesa, ou seja, essas áreas operacionais, o consultam para dar os seus passos estratégicos. Então, de um lado, eu vejo essa questão de estratégia, do outro, como você está falando, cultura. Aí a gente tem que ver se não dá choque ou conflito de interesses mesclar essas duas coisas. Mas só fazer uma reflexão aqui, um brainstorming para a gente já propor Perfeito. conteúdo também, né? E estruturas para o futuro, que é a gente que está criando hoje, inclusive. Amanda, deixa eu perguntar um negócio. Você acha que as pessoas que estão já trabalhando com compliance numa determinada empresa e querem mudar para outra, elas têm medo, elas têm que se preparar de alguma outra forma? Ah, eu tô hoje como você, né? Tava num banco e agora que o banco e a seguradora têm algumas afinidades, né, até certo ponto. Mas tô num banco, agora tô indo, como você fez, para uma empresa que é totalmente disruptiva, uma fundação cultural, ou eu vou para uma indústria que tem um contexto diferente. Essa pessoa precisa fazer alguma coisa, estudar alguma coisa em relação ao compliance? Eu acho que em relação ao compliance em si, não tanto, porque eu diria que é muito mais a vivência da pessoa, mas o exercício que eu faria era pensar, ok, é uma empresa, é um setor regulado? Quais são as regras? Quais são as legislações que envolve aquele setor? Então, eu te dou um exemplo. Quando eu saí do setor cultural, e foi até engraçado, né? Porque eu era expert, praticamente, assim, eu sabia muito de Lei Rouanet.
E eu escutava muita gente falando de Lei Rouanet naquela época, né? Tava um burburinho danado. E eu acabei tendo que estudar muito a Lei Rouanet. Quando a gente sai e vai para uma seguradora, que foi o meu caso, aí eu entrei no mundo da SUSEP. Eu não sabia absolutamente nada sobre seguro. O que a gente faz? A gente estuda a legislação. A gente entende. Então, isso é muito importante, porque assim, você vai utilizar os seus conceitos de compliance, seja a empresa que você for, mas é muito importante que para você conseguir até mapear riscos, para que você consiga dar pareceres, você entenda da legislação, porque no fim é isso, no fim você tem que entender do que regula aquele negócio para que você proteja, ajude a proteger aquela empresa, né, aquele segmento. Então, essa é a minha recomendação, antes de você mudar de setor, que você estude o que permeia aquele setor. Acho que é bem bacana, porque aí sim o compliance vai poder ter um papel de ajudar, mas de dar tô com a palavra advisory na minha cabeça, mas assim, de você realmente, assim, né? Consultoria, de você dar essa consultoria para o negócio, né? De você realmente ser útil para o negócio. Legal. Então, ó, o pessoal tem que fazer um mapeamento aí regulatório, estratégico, de stakeholders também que estão ao redor desse novo negócio para o qual se propõe aí, mesmo que já atuem na área técnica de compliance, que é o que a gente faz aqui também. Cada cliente novo, cada projeto novo tem um landing, tem um pouso no projeto em que a gente entende o que é aquele segmento. Tem clientes que a gente atende aqui que eu nunca nem tinha ouvido falar do que eles fazem, que são nichos tão específicos de mercado. A gente já descobre aquilo quando se depara com essa oportunidade de trabalho. Sempre nos gera a grata oportunidade de aprender cada vez mais sobre negócio, sobre o negócio daquela empresa especificamente. E Amanda, eu queria que você deixasse recomendações, dicas finais, o teu overview sobre essa questão da multidisciplinaridade do compliance, tanto para os profissionais quanto para as empresas que já estão passando por esses desafios que as próprias empresas vão se reinventando, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que minha recomendação para vocês, a minha dica para vocês é que não fiquem somente naquele mundo que vocês vivem, né? Então, se você trabalha aí num compliance financeiro, não viva só compliance financeiro. Leia notícias, leia bastante, esteja antenado, porque é muito bom você poder trazer esse conhecimento para a sua vida. E um bom compliance é aquele que tem bastante experiência, que consegue, ou melhor, é a pessoa que consegue se utilizar daquelas experiências para crescer. Então, a minha dica para vocês é essa, fiquem sempre antenados e saiam da caixinha mesmo, pensem fora da caixa, pensem que o compliance ele é universal e ele serve para qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de empresa. Então, estudem bastante. Isso aí, disrupção é a palavra do momento, né? E resiliência também, respondendo rapidamente aos desafios que essa pandemia e esse novo cenário de negócios tem nos proposto. Então, Amanda, te agradeço novamente pelo tempo, por compartilhar o seu conhecimento conosco e seja sempre bem-vindo aqui quando quiser trocar mais ideias, tiver novos lançamentos aí ou quiser debater sobre tendências do mercado de compliance, te agradeço mesmo. E esse foi mais um episódio do nosso Compliance on Time. Nos vemos na próxima. Até mais. Muito obrigada.